Olá, aqui é Eunice Porto, eu sou idealizadora aqui da Casa Viva e nós vamos explicar um pouquinho para vocês o que é a sombra, como é que a gente pode cuidar disso nesse momento em que a gente vê no Brasil com tantos reveses, com tantas coisas acontecendo, o que é meu, o que é do outro, o que eu posso fazer para mudar esse momento do planeta, esse momento do Brasil, esse momento no mundo, a partir da minha consciência. Então, primeira coisa, como é que a gente constrói a sombra? O que é essa sombra que algumas pessoas ficam com medo? O que é isso, né? O Jung, ele tem um conceito de sombra que é tudo aquilo que eu nego dentro de mim, tudo aquilo que eu tenho dificuldade de reconhecer, eu coloco na sombra. E por que eu coloco na sombra? Exatamente porque eu não quero que ninguém veja. Quando eu olho para aquilo que é uma característica minha, a dificuldade de olhar é tão grande, pelo medo de ser excluída, que é mais fácil eu fingir que eu não tenho isso. Mas como é que constrói isso, Eunice? Como é que começa essa história da sombra? Ok, pode ser que eu tenha, pode ser que não, mas de onde começa? Então vamos lá imaginar enquanto criança. Quando nós somos crianças, vamos imaginar que nós moramos com o nosso pai, com a nossa mãe, e de repente nasce um irmãozinho ou uma irmãzinha. O que a gente, pequenos, vamos lá, 3, 4 anos, que é exatamente o período em que a criança entende que é tudo meu. O pai é meu, a mãe é minha, tudo é meu, o brinquedo é meu, e de repente vem aquele serzinho que não sei de que além que veio. E aí a mamãe sai de casa, eu fico sozinha e quando ela volto com aquilo lá na mão e eu olho para aquilo e eu falo, não, é tudo meu. Mãe, eu quero colo. Pai, eu quero colo. Não, ó, chegou teu irmãozinho, chegou sua irmãzinha. E o que a criança tem que fazer? A criança, ela aprende que ela não pode demonstrar que ela não gostou daquela situação. Então, ela normalmente, ela deixa a vontade dela de enfiar o olho, a vontade dela de derrubar do berço, a vontade dela de não olhar para aquele ser, ela não pode expressar isso. Porque se ela expressa, os pais falam, ai, que feia, como é que você pode, é tua irmãzinha, ó, carinho, carinho. Os pais vão, ao mesmo tempo que vão ensinando, também vão dizendo, esse aspecto da raiva, isso não é legal que você demonstre para as pessoas. Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar isso, vamos transformar isso, vamos ser boazinha. E aí os pais ensinam, ó, carinho, carinho. E aí essa é uma forma que os pais encontram de fazer com que a criança lide com essa raiva de uma forma aceitável. Ou seja, finge que não está acontecendo, vamos ensinar para ela um outro comportamento, pelo menos vai ficar tudo em paz. Ok? Só que na verdade isso é algo que a gente vai levando para a vida, para os nossos 4, 5, 6 e vai seguindo durante a vida toda. E nós temos isso como algo que nós escondemos. Quer dizer que nós somos bonzinhos o tempo todo? Não. Quer dizer que nós temos também essa parte raivosa, nós temos também essa parte que não gosta de determinadas coisas e que age de uma forma ou de outra. Quando nós olhamos para isso, o que acaba acontecendo? Dá para a gente mostrar raiva o tempo todo quando a gente cresce? Não, não dá. O que a gente acaba fazendo? A gente acaba mascarando essa raiva. E a gente vai encontrando várias formas de fazer com que as pessoas não percebam que eu também tenho isso. Então, o que normalmente a gente faz? A gente mostra a nossa luz, mas não mostra a nossa intensidade, a nossa raiva, a nossa indignação, a nossa desonestidade, porque isso gera uma exclusão. Isso gera o comportamento das pessoas olharem e falar que feia, ou que feio isso que você está fazendo. Então, normalmente, a gente não mostra. Quando a gente não mostra isso,
a gente acaba não mostrando as nossas duas verdades. Então eu sou luz porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu trabalho, porque eu sou honesta, mas eu também tenho um lado sombra, que é aquele não pisa no meu calo, porque eu sou boa, mas não sou boazinha. Eu também tenho um lado que não pisa no meu calo, porque senão eu bato, porque senão eu brigo, porque senão eu xingo. Isso é algo que nós, enquanto seres humanos, não aprendemos. Nós não aprendemos a mostrar para o outro o nosso lado pior. Nós aprendemos a mostrar o nosso melhor, para sermos aceitos, para sermos reconhecidos, para termos a consciência de que eu posso pertencer a esse grupo. E se de repente eu mostro esse outro lado, o que será que as pessoas vão pensar de mim? O que será que as pessoas vão dizer a meu respeito? Será que as pessoas vão me aceitar do jeito que eu sou? Diante dessa dúvida, é mais fácil eu fazer de conta que eu sou somente a luz. Só que existe uma coisa que a sombra faz, que é fazer com que a gente passe muito tempo tentando escondê-la. Então vocês imaginem que nós temos uma bola, sabe aquelas bolas gigantes de criança? E quando a gente olha para aquela bola, vocês imaginam que a gente está numa piscina. Então a gente passa da nossa infância até hoje escondendo essa bola. E a gente vai colocando ela para baixo como se fosse uma piscina cheia d'água. Mas ela acaba ficando muito pesada. Por quê? Porque à medida que a gente vai aprofundando para que ninguém a veja, para que ninguém mais queira brincar com essa bola, ela vai ficando pesada pela própria água. Até que de repente alguém chama: Eunice, a gente vira e a bola pula. É exatamente o que a gente chama de ser engolido pela sombra. Ou seja, eu escondo até que um momento algo acontece e de repente as pessoas, eu surto. Para muitas pessoas é o surto, mas para outras pessoas, as pessoas vão olhar e falar assim: nossa, mas o que aconteceu com ela? Sempre tão boazinha, coitada, olha isso, olha o que ela fez. Ou as pessoas vão ficar julgando e julgando exatamente por aquilo que eu fiz. Mas foi pelo que eu fiz ou foi pelo que eu sou? E existe uma forma que é muito interessante de olhar para isso, que é fazer com que nós tenhamos a consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo e qual é a nossa luz e qual é a nossa sombra. Quando nós olhamos para a nossa luz, nós olhamos para o que nós temos de melhor, para a nossa força. Mas quando nós olhamos para a nossa sombra, ela também tem muita força. E quando nós olhamos para isso e nós honramos essa força, nós transformamos o que era sombrio e que eu passei a vida inteira tentando esconder, também numa energia de força. E o que vocês vão ver a partir desse momento é exatamente um exercício que foi feito num grupo de mulheres, num círculo de mulheres, que é um trabalho que a Casa Viva tem aqui no Espaço Casa Viva, todas as quintas-feiras, das 3 das 15 às 17, com um grupo de mulheres que estão em busca do autoconhecimento.
nesse grupo, as mulheres vêm e a gente tem como objetivo trabalhar o sagrado feminino a partir da ampliação da consciência. E a partir desse lugar proporcionar que tenhamos movimentos com mais consciência de quem eu sou, o que eu estou fazendo nesse momento e como é que eu posso contribuir para fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que estão próximas a mim e, consequentemente, do próprio planeta. E aí, a gente vai passar agora para vocês um exercício que foi feito nesse grupo, que simplesmente surgiu. Uma pessoa trouxe um tema de uma chefe, uma pessoa que estava incomodando a ela um pouco, e a gente falou, você quer olhar para isso? Eu disse, eu quero. Então tá, então a gente vai te ajudar. E o grupo todo mobilizado para ajudá-la, já sabendo que quando eu reclamo de algo ou de alguém, eu tenho exatamente aquilo que a pessoa tem, só que eu não olho. Essa é o funcionamento da sombra, porque eu só vejo no outro o que eu tenho igual. Quando eu olho no outro e eu reconheço o que me incomoda nele, o que ele faz que me incomoda muito, eu tenho a mesma coisa em mim, num outro lugar, numa outra proporção. Ou eu sou exatamente igual, ou eu já fui. Então, olhar para as pessoas, elas acabam funcionando como o meu espelho. Então, muitas vezes não é legal se olhar para o espelho e ver aquilo que eu sou dentro do meu pior e que eu tento esconder a vida inteira. Como é que essa pessoa me mostra isso? Então, muitos dos nossos conflitos com pessoas hoje que me incomodam muito ou que nos incomodam muito é exatamente em função da sombra. Então, quando a gente faz esse exercício, que é o chamado 3-2-1 da sombra, a gente consegue ter a verdadeira inteireza, porque é muito fácil ser bonzinho ou ser boazinha. O difícil é ser inteiro. E para ser inteiro, eu preciso olhar para a minha luz e para a minha sombra, para o meu melhor e para o meu pior, que eu tenho escondido a vida inteira, mas que tem a força e a grandeza para ser também um dos elementos que trazem força para que eu faça o melhor com a minha vida. E o que vocês vão ver na prática é exatamente esse exercício. E a minha proposta é, faça com você. Primeiro passo. Você está fazendo, e para algumas pessoas é a primeira vez que ouve falar em sombra, você vai imaginar uma pessoa que te incomoda muito. Mas digamos que você esteja num nível de evolução tal que você fala, Eunice, eu não tenho nada que me incomode. Sabe qual é a sugestão? Liga a televisão. 5 minutos, diante desse caos que a gente está vivendo, 5 minutos eu tenho certeza que você vai encontrar um monte de coisa que te incomoda muito. E você vai extrair algo, uma situação ou alguém que te incomodou a fala. E você vai descobrir o que é que te incomoda. Essa pessoa foi muito arrogante, ou foi prepotente, ou foi covarde. O que te incomoda? A gente vai começar fazendo esse exercício com no máximo 3 adjetivos. 3 coisas que me incomodam ou me incomodaram muito nessa pessoa, ou na televisão, ou no dia a dia, seja parceiro, seja filho, seja sogra, sejam colegas do trabalho, não importa, ok? Então essa é a primeira fase. Terceira pessoa, ele é, ou ela é, ou a situação é, 3 pontinhos. E você coloca a descrição do que é que te incomoda. Uma outra parte do exercício é segunda pessoa. E na segunda pessoa, você vai imaginar, se você tiver alguém para fazer o exercício, ótimo. Você vai fazer com uma outra pessoa e essa pessoa vai sentar à sua frente e ela vai representar essas qualidades que você não gosta no outro, que te incomoda no outro. Eunice, mas eu não tenho ninguém para fazer exercício comigo. Não tem problema. Você vai pegar uma folha de sulfite, você vai pôr a folha de sulfite na sua frente e você vai, ao mesmo tempo em que você faz a pergunta, você vai responder
Primeiro porque se você for honesto com você, você só tem a ganhar. Segundo, acabou o exercício, rasga, joga fora, ninguém precisa saber daquilo que você está passando tanto tempo escondendo. Então você mostra para quem você quiser, se você quiser, e se você não quiser, joga fora. É algo que você já introjetou. Então vamos imaginar que não tenho ninguém. Eu tenho uma folha de sulfite. O que eu vou fazer com essa folha? Eu tenho 4 perguntas a serem feitas e respondidas, seja com alguém representando, seja através dessas folhas. Então a primeira pergunta que eu faço é: quem é você? E essa pessoa, ela vai se esvaziar dos conteúdos dela e ela vai responder sem pensar. Olha, eu sou uma pessoa assim, 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 e uma parte sua. Por quê? Porque ela não vai ficar pensando, elaborando o que ela vai responder. Quem fez a pergunta vai simplesmente abrir o cardíaco e se deixar tocar pelas respostas, observando onde é que fica, onde é que pega essas respostas no meu físico. Então a primeira pergunta: quem é você? A segunda pergunta é: o que você está fazendo na minha vida neste momento? E a pessoa vai dizer o que ela sentir. Olha, eu estou aqui para te mostrar que você não é tudo isso, eu estou aqui para te mostrar que você pode fazer melhor, enfim. Cada um vai sentir qual é a melhor resposta diante daquelas características, diante do que ela representa. A próxima pergunta é: o que eu tenho que aprender com você? E a última é: o que você tem para me ensinar? Essas são as 4 perguntas básicas que são feitas diante do exercício de constelação. E aí eu posso responder isso no sulfite, ou eu posso imaginar que eu coloco em algum lugar no chão uma folha e a partir do momento que eu faço a pergunta, eu vou para este lugar e daquele lugar eu respondo. E aí o que é legal? Pega o celular, grava, porque depois você vai voltar e você vai ouvir o que foi que você falou. Porque se você se permitir ser honesto, você vai falar o que vier. Você não precisa ficar treinando, você não precisa ficar elaborando. Ó, é isso. Próxima pergunta, responde, é isso. Ok? Então você fez perguntas na segunda pessoa. A próxima fase desse exercício é: você vai... Alguém aqui já assistiu Advogado do Diabo? É um filme muito antigo em que tinha um advogado que ele defendia as situações mais indefensáveis. Ele defendia casos de pessoas que se olhavam e falavam: isso não tem a menor chance. E ele defendia, e as pessoas ganhavam essas ações porque ele tinha feito um pacto. O que a gente vai fazer aqui é um pouco disso. Por quê? Porque a gente vai defender. Defender o que, Miss? Eu vou defender quais são as vantagens de ter aquelas características que mais me incomodam. Qual é a vantagem de ser arrogante? Ser arrogante é bom porque a verdade é minha. E eu não quero nem saber da verdade do outro. Isso é bom porque não tem bate-boca, não tem contestação, não tem... Qual é a vantagem de ser egoísta? A vantagem de ser egoísta é porque as coisas saem do meu jeito e eu tenho controle. A vantagem de ser egoísta é porque eu estou sempre no comando e as coisas são sempre feitas para que eu fique bem. Por mais que a gente pense, é óbvio que existem julgamentos. Se uma pessoa egoísta é uma pessoa... Esquece. Nesse momento, qual é a vantagem? Ok? E eu vou defender. Num próximo momento, a gente vai esquecer essa situação, a gente vai esquecer essa pessoa e a gente vai para fase 1, que é onde é que eu sou igual, onde é que eu faço igual. Eunice, eu não sou arrogante, eu não sou prepotente, eu não sou egoísta. Ok, então vamos imaginar o seguinte: se alguém estivesse aqui hoje e visse você fazendo determinadas coisas, qual seria o julgamento dessa pessoa? Existe alguma pessoa que te acha arrogante?
Eunice, eu não acho que eu sou arrogante, mas o meu marido, ele entende que tudo que eu falo é a minha verdade. Então pode ser que para ele, no nível de entendimento dele, ele me acha arrogante. Fez sentido para você? Fez. Então tá. Então, pro meu marido, eu não me acho, mas pro meu marido, ele acha. E egoísta? Egoísta. Eu tenho feito um monte de cursos, eu tenho feito um monte de coisa e eu deixo todo mundo, eu não participo de reuniões de família, exatamente porque nesse momento eu priorizo meus cursos. Então quer dizer que para a sua família, o julgamento que eles têm com relação a você é que você é egoísta? Que você só pensa em você, você não pensa na família? É esse o julgamento? Acho que é esse. Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar onde nós somos iguais. E o próximo passo, depois que eu vejo aonde eu sou igual, é descobrir qual é a vantagem. Então, quando eu faço um curso, qual é o sentimento? O que eu sinto quando eu faço esse curso? Me dá um sentimento de tranquilidade, de estar em conexão com o propósito. Eu fico feliz, eu fico alegre. Coloquem, diante desse, eu me sinto, o sentimento é de alegria. Diante da arrogância, o sentimento é de poder ou é de força? Cada um sabe o que representa aquela característica para si. Próxima fase desse exercício é assumir. Eu sou uma pessoa arrogante, eu sou uma pessoa egoísta, Porque quando você assume isso, você traz a força. E aí, quando você traz a força, você pode transformá-la naquele sentimento positivo. Então, eu transformo o egoísmo em alegria, ou eu transformo a arrogância em força. Cada um vai transformar no que sente quando está diante daquele exercício. E no próximo nível imagina a pessoa à sua frente e você simplesmente pede desculpa. Sinto muito se eu projetei partes minhas em você. A partir desse momento, a parte minha que é arrogante retoma a mim e eu transformo ela em força. A parte que é minha e que você tem usado de egoísmo, a partir desse momento eu retomo e eu transformo em alegria. E a gente vai tirando do outro as projeções que são feitas durante a vida. Muitas pessoas, muitos casais vivem reclamando do parceiro ou parceira exatamente porque o outro carrega o lixo, carrega a nossa sombra. Quando eu trago isso, ele vai continuar sendo daquele jeito ou ela? Vai. Por quê? Porque essa é da pessoa. Só que ele vai ficar ou ela só com a energia que é dela e eu fico com o que é meu. Ok? Eu espero ter ajudado vocês e se você gostou, compartilhe para que outras pessoas consigam fazer esse exercício e que a gente possa ajudar aos nossos políticos, porque se cada um de nós tirar as sombras e as projeções de desonestidade, de tantas coisas que nós temos, tantos julgamentos com relação aos nossos políticos hoje, e eu só vejo neles o que eu tenho igual, ok? Então, se cada um de nós fizer esse exercício, o Brasil vai agradecer muito. Obrigada por hoje, e se você gostou, coloca lá o seu comentário para que a gente possa trazer outros materiais que também façam a diferença para cada um de vocês. Tá bom? Sejam bem-vindos e o site da Casa Viva é www.espacocasaviva.com.br e o Facebook Espaço Casa Viva. Sejam bem-vindos e até breve.